Nesse vídeo eu vou te ensinar do zero, passo a passo, como vender na Shopee. Eu comecei do zero e no ano de 2025 eu faturei quase 700 mil reais, sem complicação, de um jeito muito prático e claro, visando sempre o lucro certo. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora pro conteúdo que tem muita coisa que você precisa aprender. Para abrir uma loja na Shopee não é um bicho de 7 cabeças. E eu vou te mostrar aqui na prática que você só precisa entender esses 3 passos que eu vou mostrar para você. Bom, o primeiro passo é decidir se você vai abrir uma loja com um CNPJ ou um CPF. E eu vou te mostrar qual a melhor opção. Você precisa também saber quais são os itens proibidos para venda na Shopee e se o seu produto não está lá. E o terceiro, que eu considero mais importante, é: será que é viável eu vender na Shopee? Será que se eu vender eu vou conseguir ter uma margem saudável de lucro? Eu vou te mostrar isso aqui. Bom, primeiro passo é saber se eu vou abrir uma loja com CNPJ ou com CPF. A minha dica para você de cara é o seguinte: cara, abre um CNPJ. Por que eu falo isso? Cara, você pode sim abrir no CPF, mas só que isso aqui vai te dar um limite no máximo aqui, ó, se eu não me engano, de 81 mil reais que você pode faturar, pois até você fazer a migração para o CNPJ, a sua loja vai ficar travada. Então a gente está aqui fazendo o quê? A gente está mirando, né? Visando o alto lucro. Eu quero que você venda bastante na sua loja e você não sofra nenhum tipo de impedimento nem bloqueios. Então assim, cara, eu te sugiro o seguinte, cara, cria um CNPJ. Se você não tem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de problema, vai na opção do CNPJ. Muita gente quando fala em CNPJ acha que, cara, é um bicho de 7 cabeças também, que é muito difícil, que entra muita questão burocrática, e na verdade não, é muito simples. Eu vou te mostrar aqui na prática. Bom, você vai abrir um CNPJ, de preferência MEI, tá? Porque aí você não vai precisar pagar aquelas cargas tributárias tão grandes, mas atenção, uma hora você vai precisar pagar quando o seu faturamento ultrapassar aí os 81 mil reais, né? Outra taxa de faturamento que eles aprovarem aí no Congresso, enfim. Mas por enquanto eu gravo esse vídeo, a taxa de faturamento anual é de 81 mil reais, tá? Então você pode faturar mais ou menos por mês aí 6.750 reais por mês, tá? Se ultrapassar isso, tem que fazer então o desenquadramento. Mas não se preocupe, a gente está aqui para te ensinar a abrir uma loja sem dor de cabeça na Shopee. Então você vai abrir um MEI. E como é que faz para abrir um MEI? Vai vir aqui no Google e vai escrever o seguinte: MEI. Vai entrar nesse portal do empreendedor aqui, vai descer aqui embaixo e clicar nesse botão aqui, ó, quero ser MEI. Clicou aqui, vai vir nessa opção de formalize-se e aí você vai entrar com a sua conta Gov, tá? E vai fazer todo o passo a passo, que é uma parte aqui mais pessoal, né? Não posso ficar mostrando aqui, né? Cada um vai preencher de determinada forma, porque tem muita documentação pessoal, então cada um vai fazer o seu passo a passo sozinho aqui. Beleza, quanto é que isso vai me custar? Bom, galera, quando eu comecei, né, com o MEI, eu pagava em torno de 72, 80 reais por mês, tá? Esse valor pode mudar? Pode mudar, mas também não vai ser um valor assim absurdo, tá? Deve mudar aqui para casa dos 90, 100 reais, tá? E o que é esses 120 reais adicionais aqui? Você vai precisar de um contador. E o que o contador vai fazer? O contador vai fazer a gestão da papelada, tudo aí, né? Vai fazer a apuração das notas fiscais depois que você começar a emitir lá dentro da Shopee. E também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, eu considero esse valor aqui, ó, um valor aí padronizado para o contador fazer a sua gestão. Então, você vai ter um custo de 80 reais por mês para manter mensalmente o seu MEI. Vai estar pagando lá o INSS, todos aqueles tributos, né? E mais 120 reais aqui, que é o valor que em média um contador está cobrando, né? Pode ser mais, como também pode ser menos. Só voltando aqui ao assunto. Carlos, então eu abro no CNPJ? Eu sugeria que sim, eu acho melhor. Às vezes tem gente que me fala assim pra mim: cara, eu tenho um CNPJ que eu abri, mas eu esqueci de fechar. Cara, é só você entrar aqui no portalzinho do MEI, tá? E você tem uma opção aqui também embaixo de, se eu não me engano, ó, você clicar aqui em Já Sou MEI, você tem a opção de baixa da empresa. Então você pode baixar a empresa que você tiver aberta e abrir uma nova empresa, tá? Vindo aqui no campo de Quero Ser MEI. Abrindo CPF, eu acho que não é tão viável, tá? Então, fica a minha dica para vocês. Se você vai começar do jeito certo, começa abrindo aqui um CNPJ. Beleza. Parte burocrática resolvida. Se vai vender no CPF ou CNPJ, fica a seu critério, tá? Eu te dei uma dica pessoal para vender no CNPJ. Vamos saber agora que tipos de produtos você pode vender na Shopee, tá? Isso é de acordo com a política interna da própria Shopee, tá? Então você vai vir lá no Google e vai digitar o seguinte: política de produtos proibidos, Shopee. Vai aparecer que logo o primeiro artigo aqui, ó, política de produtos proibidos e restritos, tá? Você vai ter uma lista gigantesca do que você pode ou não pode vender na Shopee. É o seguinte, ó, tá escrito aqui o seguinte: são produtos proibidos cuja venda ou anúncio não são permitidos. É importante? Muito importante. Por quê? Porque aqui embaixo, se você vir descendo, ó, você tem
todas as listas dos tópicos e itens, né, do que não pode ser vendido na Shopee. E olha que interessante aqui, ó. Por exemplo, categorias de produtos proibidos e restritos da Shopee. A Shopee não permite, por exemplo, aqui, ó, acessórios de moda, óculos e armações. Opa, então eu não posso vender? Calma. É o seguinte, tem que saber o que não pode. Ele está dizendo que dentro dessa categoria, aqui ó, tem um item específico lá que não pode. Não é porque apareceu aqui óculos, que você não vai poder vender óculos. Não é porque, por exemplo, vai aparecer aqui ó, óleos e lubrificantes que você não vai poder vender. Porque lá tem muita gente que vende isso. Então tem que ler as letrinhas pequenas. E olha o que diz o seguinte. Óculos 1.1.1. Armações. Óculos com grau são permitidos mediante apresentação de documentação complementar. Armações de óculos sem graus são permitidas. Então tem que ler as letrinhas pequenas. Não é saindo lendo aqui o título e falando assim, ah, cara, eu vi lá que não pode vender e pronto, acabou meu negócio. Não é assim. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Computadores e acessórios, ó. Não pode vender software pirata, não pode vender equipamentos que permitam duplicar ou clonar sinais. Não é que significa que acessórios de computador não possam ser vendidos. Pode, desde que não esteja aqui na lista de itens proibidos. Então é o seguinte, eu não vou ficar lendo aqui porque são muitos itens, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você vá lá no Google e digite exatamente isso e você procure se dentro da sua categoria, do seu nicho, você vai poder ou não vender o item que você está pensando, tá? Isso é de extrema importância. Então, esse é o segundo passo que nós temos que verificar antes de começar a pensar em vender na Shopee. Depois da gente saber se o produto que a gente quer vender não está proibido pela Shopee, chegou a hora de a gente ver qual é a viabilidade desse custo. Quando eu falo em viabilidade de custo, eu estou falando se vale ou não a pena vender esse produto com uma questão relacionada a lucro, principalmente ao lucro. Eu trouxe 3 exemplos, um kit de pregos, um hub de USB e uma boia aqui que eu peguei lá de exemplo lá na própria Shopee. Então cada um deles é anunciado por um valor. O problema de muita gente é achar o seguinte, cara, nossa, ele vendeu 1000 unidades. Só que 1000 unidades multiplicado por 14 dá mais de 15 mil reais vendendo prego. Nossa, esse cara tá ganhando muito dinheiro. Será que tá ganhando muito dinheiro? As pessoas se esquecem que a plataforma cobra uma taxa, tá? E os vendedores têm que pagar a taxa de comissão, taxa de transação, taxa por optar por participar do programa de frete grátis, e isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então existe aqui uma equação, uma forma matemática que eu vou te mostrar, que você pode fazer rapidamente aí, tá? E é essa daqui, ó. A Shopee ela mesma disponibiliza um artigo explicando como funciona a política de comissão para os vendedores. Então você pode copiar, por exemplo, a política de comissão de vendedores da Shopee, vai lá no Google, ó, e escreve isso aqui, ó. Política de comissão para vendedores da Shopee. OK. Clicou aqui, ó. No primeiro artigo, ele vai te mostrar quanto é que a Shopee cobra. E olha só que legal. Dizendo aqui que a partir do dia 6 de janeiro agora, de 2026, a política para a comissão de vendedores CPF vai aumentar. Antigamente era R$5 fixo, agora vai passar a ser 7. Tá vendo? Esse é um motivo que não vale a pena vender no CPF. Vale muito a pena você pegar, abrir um CNPJ MEI e começar a vender para pagar uma taxa até menor por venda. Para vendedores que fazem parte do programa do frete grátis, que tipo assim, a gente está visionando você vendendo muito. Então, logo, logo você passa para esse programa aqui, ó. Você vai fazer parte do programa de frete grátis porque você quer vender muito. Você vai pagar 12% de comissão padrão, vai pagar mais 2% de taxa de transação, 6% de taxa de transporte, mais R$4 fixos por item vendido. É muita coisa, não é mesmo? Mas precisamos fazer as contas para ver se realmente vale a pena. Vamos fazer as contas aqui rapidamente. Então, eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, da boia, tá? A boia bot. Vamos fazer os custos dela aqui, ó. Ela custa R$ 35,90. A gente sabe que de cara aqui, ó, a Shopee vai tirar 12% de nós. Quanto que é 12% de R$ 35,90? R$ 4,30 mais ou menos, né? E depois tem mais aqui, qual outra taxa que tem? 2% de taxa de transação. Quanto que é 1%? 2%? 71 centavos. Depois nós temos ainda 6%. Quanto que é 6%? Vou fazer rapidamente aqui na calculadora. R$ 2,15. Então a gente tem aqui já os custos operacionais quase todos, né? Então é 4,30 de 12%, mais 71 centavos da taxa de transação, mais 2,15 taxa de transporte e ainda tem menos R$4. Vou passar aqui para a linha de baixo. R$4, que é a taxa fixa que eles cobram. Então, olha só, você tinha inicialmente o preço de R$ 35,90 e tirou tudo isso daqui, ó, R$ 35,90. Vamos ver quanto é que sobrou na prática. Pelas contas que eu fiz aqui, sobrou exatamente aqui, mais ou menos R$ 24,74, tá bom? Esse é mais ou menos o cálculo que vai sobrar aqui do produto, né? E aqui você ainda teria que tirar o valor que você está pagando lá no seu fornecedor, né? Se você está revendendo ou importando, então tem que fazer a conta certinho. Então, basicamente, é essa taxa aqui ó, que você deve considerar.
12% de comissão, 2% de taxa de transação, 6% de taxa de transporte e R$ 4,00 por item vendido. E eu sempre percebo que muita gente tem dificuldade em calcular ali os custos de precificação, saber se vale a pena ou não, quanto vai sobrar. Por isso eu desenvolvi uma calculadora chamada Vender Online, que é um sisteminha que você pode acessar direto do seu computador. Eu vou deixar aqui o link para você poder acessar ela e utilizar ela também. Então eu vou clicar aqui em acessar o sistema e olha como é legal o funcionamento dessa calculadora para você que quer começar a vender na Shopee. Funciona o seguinte, aqui você pode escolher a plataforma que você quer vender. Se você quer vender na Shopee, no Mercado Livre, na Shein, no TikTok, e o mais legal é que cada um deles já tem a taxa pré-configurada. Então, por exemplo, a taxa do Mercado Livre é diferente da Shopee, a taxa da Shein é diferente, do TikTok Shop também é diferente. Estamos falando de Shopee, vamos manter aqui Shopee, tá bom? Eu vou assumir aqui que a gente está começando como MEI, eu vou definir 4% de imposto, tá? Que é mais ou menos o que um MEI paga por aí, tá bom? Vou deixar 20% de comissão e taxa fixa. Lembrando que aqui está tudo configurado, você não precisa mexer em absolutamente nada. Só colocar aqui 4%. Depois você tem aqui a parte de produto e objetivo. Então olha o seguinte, digamos que o custo do seu produto é de R$ 4,00, por exemplo, e você está tendo um custo de embalagem, como por exemplo aí de, sei lá, 50 centavos, que você está colocando naquele envelope preto, sabe, enviando por correio, e geralmente está te custando aí 50 centavos por envelope, ou até menos, tá? Com esses valores imputados aqui, eu tenho duas opções agora. Por quanto eu quero vender, pelo preço que eu quero vender, ou então pela margem que eu quero obter na venda. Digamos que eu queira ter, por exemplo, aqui 60% de margem. Se você reparar, automaticamente em tempo real, ele já te mostra qual que é o preço que ele sugere que você venda, tá? Por exemplo, se você paga R$ 4,00 no produto, tem um custo de 50 centavos por embalagem, e você quer obter uma margem de 60%, lembrando, aqui já está sendo calculado comissão, taxa fixa e também a taxa de imposto, tá? Então você não precisa fazer conta nenhuma. Cara, é sensacional esse sistema aqui, Ele vai te mostrar que você precisa vender por R$ 53,12 e ele já vai te dizer, olha, vai sobrar lucro líquido para você R$ 31,87 e você vai ter uma margem real de 60%. Agora, digamos que você queira vender por um preço específico. Digamos que você queira vender aqui, por exemplo, por R$ 30. R$ 30 esse produto lá na plataforma da Shopee. Está dizendo aqui para você que vai te sobrar R$ 14,30 líquido e receber 47% de margem de lucro real. E olha que bacana, aqui dentro das opções avançadas, você pode estipular, calcular quantas vendas por mês você deseja ter e ele vai te mostrar qual que vai ser essa projeção mensal. Digamos que você queira vender 100 vendas desse produto por mês, que ele mostra para você a projeção mensal para 100 vendas é que você fature bruto R$ 3.000 e você tem um lucro líquido, já pagando tudo, as taxas das plataformas, os impostos, tudo, vai sobrar para você líquido R$ 1.430. Então você tem duas opções aqui, ou você escolhe pela margem desejada, ou então você define o preço que você quer vender. Onde que entra aquilo do concorrente? Bom, se você zerar tudo aqui, você pode zerar apagando aqui, ou então clicar aqui em resetar tudo, tá? Digamos que o seu concorrente está lá, vendendo aqueles pregos por R$ 14,90 lá na Shopee. E você quer descobrir quanto realmente está sobrando para ele líquido. Bom, e ele já te mostra na hora, tá? É só colocar aqui 4% de imposto. Se você for simples, já coloca aqui mais ou menos uns 7 ou 8%, tá? Olha aqui, aquele cara que a gente viu agora, há pouco, vendendo o prego lá, o conjunto de 100 pregos por R$ 14,90, está sobrando para ele R$ 7,32, tá? E ele está tendo uma margem de 49%. Só que aqui não está o preço de custo. Então, digamos que ele pague lá, por exemplo, R$ 4,00 no produto dele, Ele paga 4 e está vendendo por R$ 14,90, sobrando para ele R$ 3,32 por venda, uma margem de 20%, tá? Quando você tem uma margem abaixo de 15%, ele já considera uma margem baixa. Uma margem saudável é uma margem considerada acima de 15%, tá? Tem gente que gosta de trabalhar acima de 20%, 30%. Eu considero que 15% é o mínimo do mínimo, tá, galera? Não trabalha menos de 15%, tá? Então, assim, quanto mais acima de 15% for, melhor é. Você que quer entender quanto que vai sobrar na realidade para você, de qualquer plataforma que você for vender, e ele te dá toda aqui a estrutura de custos, né? Por exemplo, de quanto você está gastando com produto e embalagem, os impostos do governo, as taxas da plataforma. Você pode copiar isso daqui para o WhatsApp. Então você copiou, você já pode jogar lá no WhatsApp, mandar lá para sua esposa, para o seu sócio, enfim. E ele te dá aqui um gráfico de distribuição de custos, ou seja, você consegue analisar qual é o seu lucro, qual é as suas taxas de marketplace, quanto é também os seus impostos. Enfim, você consegue fazer toda essa distribuição, toda essa análise de forma inteligente utilizando essa calculadora. Agora que a gente tem esses 3 itens resolvidos, a gente decidiu se vai abrir com CNPJ ou CPF, sabe se o produto nosso é proibido ou não, e se a viabilidade do custo está ok, vamos aqui dentro da Shopee saber
como é o comportamento de vendas dos nossos concorrentes. Aqui dentro da Shopee, vamos pesquisar aqui, por exemplo, na barrinha de pesquisa por prego. Por exemplo, prego. A gente tinha visto sobre pregos lá agora atrás, né? Ok, descendo aqui para baixo, tá? Aqui no nosso feed de produtos, né? A Shopee mostra sempre aqui embaixo pra gente, embaixo do preço, né? A quantidade de itens que foi vendida, né? Desse determinado item. E olha aqui que bacana. Se você clicar aqui na opção de em destaque, você vai conseguir visualizar a quantidade de vendas por mês desses produtos. Então, digamos que, por exemplo, aqui, ó, você venda exatamente, por exemplo, esse prego aqui, ó, esse prego, um pacote de pregos, né, enfim. Beleza, ele está vendendo aqui a R$11,90. Por que aparece de R$11,90 a R$46,90? Porque o produto tem variação. Que é dentro de um produto que ele cadastrou, ele pode colocar, por exemplo, outras medidas e também a quantidade, né? No caso aqui, o peso ele vende, né? Então, olha que bacana. E aqui embaixo nós temos a loja dele. Então, se eu clicar em cima da loja dele, então se ele estiver vendo, saiba que o de casa e decoração é apenas um vídeo educativo para que outras pessoas abram loja, não para ser concorrente de você. A gente vai utilizar a sua loja só de referência, tá? Vou clicar aqui em todos os produtos e aqui embaixo eu vou clicar em destaque. Aqui a gente tem acesso, ó, à quantidade de vendas dos itens que ele faz. Vamos voltar aqui para a Shopee e ver outros itens aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, produtos que vendem muito. Xuxinha de cabelo. Isso aqui a mulherada ama, né? Vamos entrar na loja dela aqui, o dele, né? A gente não sabe se o dono é homem ou mulher. Clica aqui em todos os produtos e aqui, ó, eu vou clicar na aba em destaque. Vou ter acesso, ó, aos produtos que ela vende por mês. Então isso aqui é meio que uma técnica de hackzinho, né? Que todo mundo pode ter acesso. Você tem acesso aqui, ó, à quantidade de vendas daquele item que essa loja faz por mês. Então, é muito fácil. Você pode pesquisar aqui, ó, na barra de pesquisa o item que você pretende vender. Isso pode ser qualquer item, tá bom? Olha aqui um produto que vende bastante. Esse tira-manchas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse tira-manchas, clicar em destaque, vende mais de 10 mil unidades por mês, tá? É o percarbonato de sódio. Então, tá um exemplo aí que vocês podem usar como dica para referência para saber se o concorrente está vendendo muito ou não. Pronto, agora sem muita enrolação, vamos aqui para a parte onde a gente abre definitivamente a nossa lojinha na Shopee. Muito simples, lá no site inicial, né, shopee.com.br, você vai vir aqui na aba de vender na Shopee. Clicou aqui, o que você vai fazer? Você vai cadastrar um número de telefone ou entrar com uma conta Google, por exemplo. Tá? Eu sugiro que você entre com uma conta Google. Vai digitar aqui o seu e-mail da conta do Gmail, vou escrever aqui um aleatório, prontinho, e agora é só fazer o quê? Quando você cadastra o seu e-mail, o seu telefone, você vai vir parar nessa página aqui, ó. Bem-vindo à Shopee. Para começar, faça o cadastro como vendedor Shopee. Você vai precisar preencher algumas informações. Clica em começar cadastro. Lembra? Aí você vai ter que optar ou CPF ou CNPJ. Vamos optar por CNPJ, né? Vai clicar em próximo e aqui você vai digitar todas as informações importantes. Você vai digitar aqui o nome empresarial, o CNPJ, a inscrição estadual, os dados de cobrança, como por exemplo o seu CEP, né? Vai precisar colocar aqui o contrato social, tá? Então, por exemplo, se você abrir o MEI, quando você acabou de abrir o MEI, ele vai gerar um cartão CNPJ para você. Você anexa aqui o PDF, você vai colocar o número de sócios, por exemplo, se for MEI é um sócio só, né? Vai completar todas as suas informações. Depois você vai escanear esse QR Code no seu celular para fazer uma verificação facial. Vai aqui, ó, preencher essas informações aqui, ó. É importante aqui, ó, em nome da loja. Coloca aqui o nome da loja que você vai querer exibir para os seus compradores, tá? Não deixe esse campo passar despercebido. E depois preencher aqui com o código do e-mail, um telefone que não esteja registrado. Clicou em enviar. Você precisa aguardar pelo menos aí de 24 a 48 horas para a Shopee liberar a sua conta para vendedor, porque ela vai analisar todas as informações e se estiver tudo correto, você poderá vender então na Shopee. Bom pessoal, depois de você ter cadastrado as suas informações do seu CNPJ, as suas informações pessoais, você vai receber um e-mail dizendo se a sua loja foi aprovada ou não para vendas. Assim que for habilitado, você vai ter acesso a esse painel toda vez que você fizer o login lá na Shopee. Aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, antes da gente cadastrar o produto, é legal a gente vir aqui, ó, aqui no cantinho, em perfil da loja, tá? Então você vai clicar em perfil da loja, aqui tá pedindo minha senha, você pode clicar aqui em edit, né? Para editar, você pode editar o nome da sua loja aqui, pode colocar a sua logo, a descrição aqui no canto, tá? E também as informações de telefone. Depois disso, ó, você precisa fazer o seguinte, ó, vem aqui nas configurações de nota fiscal, é muito importante você fazer isso também, tá? Que você vai precisar preencher essas informações. Se você tiver dúvida, você pode perguntar para o seu contador, que ele vai saber te responder todas essas dúvidas aqui. Geralmente a maioria dessas informações estão no cartão do CNPJ, tá? É só importante
perguntar para o contador qual é o percentual aproximado de imposto que você vai pagar, tá? A série da nota fiscal sempre começa em 001, para você que nunca emitiu nota fiscal. É muito importante você também fazer o upload de um certificado digital, porque com o certificado digital você vai poder emitir as notas fiscais, tá? Então, todas essas questões estão envolvidas com o seu contador. Então, lembre-se de questionar para que você possa colocar aqui, ó, essas informações corretamente, tá bom? Depois disso, você vai clicar para confirmar alterações, né? A verificação de cadastro já vai estar pronta também. Você já vai ter feito isso, né? Porque lá quando abriu a lojinha você já fez a verificação facial, enviou seus documentos e tudo mais. Aqui dentro de configuração de loja, envio, tá? Pode vir aqui em envio, fazer o seguinte, aqui ó, documento de envio. Se tiver uma impressora térmica, habilita esse campo aqui. Agora se você não tiver e for imprimir na impressora convencional, é só deixar desabilitado, tá bom? Horário de funcionamento. Cara, horário de funcionamento pode botar o comercial aí, que quando, por exemplo, a Shopee liberar para vocês um modo de coleta diferente, ou seja, vocês vão começar no correio, depois vocês vão entrar para a transportadora da Shopee, a Shopee Express. Pode ser que numa dessas você tenha também a coleta no seu endereço liberada, isso ajuda bastante, tá bom? Aqui em canal logístico, o meu já está habilitado a Shopee Express, então o correio saiu e o correio, vou falar para vocês, não presta mesmo. A Shopee Express é muito boa, tem vários pontos espalhados pela minha cidade. Vamos partir agora aqui para o processo de cadastrar o produto para venda. Então, beleza, vou lá na aba lateral, clico em novo produto, clico em listagem única e agora aqui é o momento da gente preencher as informações do nosso produto. Bom, o primeiro passo é a gente adicionar uma imagem, não é mesmo? Para imagem, o que eu poderia falar para vocês? Usem o ChatGPT para criar as suas imagens. Vou te mostrar aqui na prática um exemplo. Vamos supor que você vai vender um caderno, por exemplo, da marca Tilibra. Eu vou procurar aqui alguns resultados na Shopee. Repara como a maioria deles tem o mesmo padrão de imagem. Um fundo branco, não é mesmo? O produto, não que com fundo branco seja feio, tá? É legal também. Mas muitos produtos na Shopee, muitos vendedores agora estão utilizando os recursos de IA para poder colocar imagens em aplicações reais da vida. Por exemplo, lembra quando a gente estava vendo sobre as boias? Olha que interessante aqui. Essa imagem aqui, por exemplo, ó, 100% eu posso dizer para vocês, ó, isso aqui com certeza foi gerado por IA. Vamos ver aqui mais um exemplo que foi gerado. Por exemplo, essa aqui não foi gerada por IA, tá? E a gente pode até fazer um estudo de caso rapidamente com isso aqui, ó. Repara o seguinte, essa imagem aqui, ó, foi tirada provavelmente com o celular, não é mesmo? A gente poderia, por exemplo, copiar essa imagem, colocar aqui no ChatGPT e falar para ele o seguinte: melhora a imagem para eu vender na Shopee. Vou pedir para ele usar os recursos necessários para que a imagem tenha um alto CTR, tá? Ok. Vou aqui pedir para ele criar imagem. Ok. Enviar e agora eu vou esperar então ele gerar a imagem para a gente. Só fazer essa comparação aqui. Olhem só a diferença dessa imagem para a que ele criou aqui. Cara, eu poderia simplesmente pedir para ele, ó, tira esses 55 centímetros daqui, tira esse título aqui também. Cara, a imagem por si só tá maravilhosa. Então, você consegue notar sim que a diferença de uma imagem para outra vai fazer total diferença aqui, né? No seu processo de vendas. Vamos voltar aqui para o caso do caderno, né? A gente vai colocar um caderno lá, cadastrar um caderno, porque o meu nicho é insumos de papelaria. Então, vou aproveitar para cadastrar um caderno para fazer o passo a passo com vocês. Eu vou vir aqui no Google, rapidamente. Vou pesquisar por caderno Tilibra. E vou pegar aqui um modelo que tenha me agradou. Por exemplo, pode ser esse modelo de caderno aqui. Vou copiar essa imagem, abrir um novo chat, colar a imagem e vou pedir ao chat. Chat, vou selecionar a opção de criar imagem e aguardar então o resultado desse processo da IA aqui. Olha só a diferença da imagem que a gente pegou e pediu para transformar em um mockup real. Aqui dentro da Shopee, ela sempre pede para que a gente coloque mais de 3 imagens, tá? Então é interessante a gente pedir para ele aqui o seguinte, para ele criar mais outra variação. Crie. Vamos esperar ele criar. Pronto, ele criou aqui uma variação. Maravilha, é disso que a gente precisa, tá? Então nós já temos 3 imagens. A imagem do próprio fabricante, uma imagem de um mockup real gerada por IA e aqui de uma aplicação gerada também por inteligência artificial. 3 é o suficiente. Quanto mais melhor, mas 3 é o suficiente. Então, vou salvar essas imagens no meu computador. E agora eu vou voltar aqui para a Shopee para fazer o processo de cadastrar isso aqui, tá? Vou clicar em adicionar as imagens, vou adicionar as imagens que a gente criou, né?
Para a imagem da capa, eu vou deixar uma imagem criada por IA. Fica melhor, tá bom? Eu vou deixar essa imagem aqui, ó, a primeira, tá bom? Maravilha. Agora a gente vem aqui para o campo de nome de produto. Como é que eu faço para saber escolher o melhor título para o meu produto? Eu também gosto de usar o ChatGPT para isso. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no ChatGPT, eu pergunto sempre o seguinte, ó, Chat, qual seria o melhor título para esse produto? É 120 caracteres. Eu vou adicionar aqui um termo muito legal que funciona comigo. Use técnicas de long e short tails para ranquear rapidamente o meu produto. Aí vou dar um contexto agora, dar um descritivo desse produto. É um caderno, Libra, 96 páginas, feminino, rosé, etc. Aí ele vai me dar uma sugestão de título e a gente vai avaliar se esse título é bom ou não. Ele deu aqui, ó, um título recomendado, Caderno Tilibra Espiral, 96 folhas, feminino rosé, caderno universitário decorado Asted, ok. Depois ele deu uma variação alternativa. Eu geralmente gostei dessa primeira opção aqui, ó. Então eu vou copiar, colar aqui, perfeito, deu 90 caracteres. Ao clicar aqui em Next Step. Maravilha, as imagens já estão, o produto já está. A categoria ele já colocou automaticamente que é papelaria. E aqui eu posso então agora preencher as informações. Vou colocar a marca Tilibra. Ok, o material eu vou colocar aqui papel. Tipo de garantia eu vou colocar garantia do fabricante. Tipo de caderno, caderno diário. Tamanho do papel, tamanho A4. Tem uma descrição. Descrição também você pode gerar com IA. Vou pedir para ele o seguinte, gere uma descrição para esse produto. Sem emojis, coisa simples. Ok. Ele vai gerar a descrição e a gente vai copiar essa descrição e colar ali. Aqui é só a gente copiar, colar aqui. Vou tirar esses espaços aqui, né? Agora descendo aqui para baixo nós temos as informações, né, de venda. Aqui você pode habilitar variações. Então digamos o seguinte, ó. Vamos supor que o caderno que você tem vários tamanhos, né? Então a gente pode colocar aqui tamanho. Aí as opções. Tamanho A4 ou então o tamanho A3. Maravilha. E aqui embaixo é adicionado listas de variações, né? Então eu sempre gosto de vir aqui em estoque. Pode botar aqui, ó, que você tem 1000 de estoque, que a Shopee gosta desse negócio de estoque alto, tá? Aplica para todos. E o preço, vou colocar aqui, ó, R$ 39,90. E o A3 vai sair, sei lá, 70. Isso aqui é fictício, tá, pessoal? Eu não vou preencher isso daqui com informações verdadeiras. É só para vocês aprenderem a fazer o processo de cadastro aqui. Aqui a imagem vocês podem colocar, tá? Vou colocar a mesma imagem, que é a imagem do produto. Passando aqui para o lado, precisa colocar também esse caldo da variação, só se vocês quiserem. Agora aqui as informações fiscais, é muito importante, tá? A gente pode tirar um print disso aqui, ó. Vou aqui no ChatGPT e pergunto para ele o seguinte, me diga as infos. É o que funciona para mim e tem me ajudado bastante, tá? Essas são as informações que precisa ter para quando for gerar, por exemplo, as notas fiscais, tá? Ok. Descendo aqui para baixo, tá? Eu posso dizer que o meu produto ele pesa, sei lá, 500 gramas e tem um tamanho de 20, 30, uma altura de 5 centímetros. Habilitou aqui automaticamente, ó, Shopee Express, R$ 7,18. O produto é pronta entrega. Se você vender um produto personalizado, você marca aqui sim. Então, assim, aqui você pode colocar até 15 dias, tá? 15 dias é o máximo que você pode vender, processar um pedido. Digamos que o seu produto é personalizado, você tem até 15 dias que você pode fabricar esse produto. Se não, você clica não. Depois você marca aqui novo, né? Porque o produto é novo, ok? E aí, é só fazer o seguinte, clicar aqui em salvar e publicar. Vou lá, o seu produto vai estar online, tá? Claro que ele pode passar ali por uma validação da Shopee, por ser uma conta nova, mas, a priori, por fato de ser um caderno assim, um produto que é popular, tá? Não vai ter esse problema, eu acredito que não. Ah, uma dica importante. Cara, usa vídeo também nos seus produtos, tá? Muita lojinha aqui, ó, na Shopee, um bom ranqueamento porque usa o vídeo, tá? O vídeo é um vídeo parecido com esse, ó, explicando, detalhando sobre o produto. Então, é importante você gravar, assim, um vídeo do seu produto, ok? Então, sobe aqui um videozinho de 10 a 60 segundos e pronto. Você está pronto aí para vender. Só um detalhe importante, na hora de você colocar o preço nos seus produtos, tem que fazer a conta contando com as taxas do Marketplace, no caso da Shopee. E se você tem dificuldade nisso, eu vou te dar acesso aqui, ó, a uma ferramenta que eu criei
que vai te ajudar muito a você ter uma margem saudável de lucro. Se liga só, clica aqui no link embaixo na descrição para você acessar essa calculadora, tá? Ó, então eu deixei na descrição, você vai clicar no link para acessar a calculadora. Nessa calculadora que eu desenvolvi aqui, ó, você tem acesso a todas as plataformas, os custos das plataformas, e já está tudo configurado às devidas taxas, tá bom? Então na Shopee aqui, ó, você pode colocar 4% de imposto se está começando no MEI. E aqui você pode colocar o custo que o seu produto tem. Digamos que aquele caderno que a gente está fazendo a conta ali, ó, ele custa para você aí cerca de R$15. E você tem um custo aqui de embalagem mais ou menos de uns 70 centavos. Caixa de papelão, fita, deslocamento, enfim. E você quer pelo menos aqui, ó, você tem duas opções. Ou você quer ganhar na margem ou você quer ganhar no preço, tá? Então digamos que você quer vir aqui pela margem. Você quer ganhar aqui pelo menos aqui uns 40% de margem, tá? Pagando todos os seus custos, as comissões, os impostos. Então ele fala para você aqui, ó, que o preço sugerido de venda tem que ser pelo menos R$54. Você vai ter 21,89 de lucro líquido e uma margem de 40%, tá? E aqui você tem as opções avançadas. Por exemplo, digamos que você tem uma projeção de querer vender, sei lá, 200 unidades desse caderno por mês. Aqui essa calculadora te mostra também uma projeção mensal, que para 200 vendas você faturaria quase R$11.000 e teria um lucro líquido de 4.377. Entre isso, olha que legal, eu tenho toda a minha distribuição de custo aqui descrita, por exemplo, o custo da mercadoria, que é o produto mais embalagem, os impostos do governo, as taxas da plataforma e também a taxa fixa, né, no caso da Shopee. Então o meu custo total de venda seria de R$ 32,83 e sobraria para mim isso daqui, ó, R$ 21,89. Agora digamos que você quer vender pelo preço, ou seja, você não quer ir pela margem, você pode escolher ter a opção de preço. Então eu venho aqui, eu quero dizer que eu quero vender, por exemplo, por R$ 49,00, R$ 49,90. R$ 49 é o meu preço que eu defini, lucro líquido que eu vou ter vai ser R$ 18,29 com uma margem de 36%. E aqui embaixo, ó, eu tenho um gráfico que me possibilita ver toda a distribuição do meu custo, ou seja, de quanto que eu vou lucrar, de quanto que eu estou pagando no meu produto, de quanto é as taxas do marketplace e também de quanto são as taxas de impostos, tá? E se você quiser copiar e mandar esse resumo para alguém, ó, você pode clicar aqui, ó, copiou, colar lá. Então, se você quer ter acesso a essa calculadora, clica aqui na descrição e acessa logo para você ter acesso a essa ferramenta de precificação para não deixar você no prejuízo e sim com margem real de lucro. E se você vende em outros marketplaces, você também já tem aqui, ó, todas as taxas configuradas para você vender. Depois do produto cadastrado, agora é hora de começar a colocar a sua loja para vender. Para isso você tem dois tipos de estratégia que você pode usar. Você pode usar aqui o marketing gratuito da própria Shopee ou então o Shopee Ads. Lá dentro do painel, você vai reparar que aqui no cantinho tem uma aba chamada Central de Marketing. Então você vai clicar aqui dentro de Central de Marketing, você vai ver todas essas opções aqui e vai ficar pensando, qual opção devo usar? A verdade é que você pode usar várias delas ao mesmo tempo, tá bom? Tá vendo essa primeira aqui, de desconto? Ela é muito importante e eu vou te mostrar aqui um exemplo. Repara nessa lista de produtos que eu estou passando aqui, ó. Repara o seguinte, repara que tem aqui, ó, menos 70, menos 72, menos 17, menos 25, né? Tem aqui, ó, menos 38, menos 51. Isso é uma técnica que muitos vendedores utilizam para o seu produto ranquear e ter uma alta taxa de clique, porque quem está procurando para comprar vai procurar algo que está com desconto. Então, mesmo que você tenha colocado lá no seu produto o preço pelo qual você quer vender, assuma o risco, por exemplo, de dar ao cliente um desconto de 5%, 10%. Porque imagine o seguinte, imagine várias compras desse mesmo produto, ainda vai te dar uma margem de lucro muito legal. Então para isso, ó, você pode clicar aqui em desconto, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em criar, minha promoção, criar. Aqui você vai dar um nome para a sua campanha, mas isso não vai aparecer para ninguém, então eu vou colocar aqui, ó, meu primeiro desconto. E você pode configurar um período até de 6 meses. Então eu sugiro que você coloque 6 meses mesmo, tá? A partir de hoje, né? Até junho do ano que vem, que dá 6 meses. Então aqui você vai clicar para adicionar os produtos. Clicou, obviamente eu não vou mostrar aqui os meus produtos, né? Você vai poder selecionar, ó, os produtos que você quer colocar na promoção. Então digamos que você tenha 2 ou 3 produtos cadastrados. Vai selecionar eles, vai clicar em confirmar. Aqui, ó, você pode habilitar esse quadradinho de uma vez, colocar um desconto, por exemplo, de 5%, clicar em atualizar selecionados, automaticamente já vai mudar aqui e você vai clicar aqui embaixo em confirmar. Quando você clicar em confirmar, você
poderá ver depois refletido de alguns minutos lá na Shopee. O seu produto já vai ter uma etiquetinha ou aqui ou próximo do preço aqui. Isso ajuda bastante. Outra opção legal é trabalhar com a oferta relâmpago. A oferta relâmpago é o seguinte: você coloca um produto ou vários produtos em promoção por um determinado espaço de tempo. E olha que bacana, você vai clicar aqui em criar, vai selecionar o período de tempo. Por exemplo, hoje eu tenho disponível para o horário das 18 até as 21 ou da 21 até meia-noite. Mas para amanhã eu gosto muito de colocar, por exemplo, da meia-noite até as 9 da manhã. Às vezes à noite o pessoal não compra tanto, então isso ajuda bastante as minhas lojas a venderem, tá? Principalmente no período da madrugada. Então clicou aqui, escolhe o dia, depois o horário, clica em confirmar. Aí você vai seguir o mesmo passo a passo como se fosse um cupom de desconto, né? Adicionar produtos, escolhe os produtos aqui, clica em confirmar. Você clica nesse primeiro quadrado para selecionar todos. Escolhe a opção de desconto, por exemplo, pode colocar aqui ó, 6% ou a porcentagem que você quiser. Estoque de campanha. Do estoque que você cadastrou, por exemplo, deixa aqui 20 ou 30 ou 50 reservado para esse período que você escolheu. Atualiza os selecionados. O preço aqui ó, foi mudado já. Clica em habilitar. Pois ó, é só descer lá embaixo e confirmar. Depois você também tem aqui ó, meus cupons de vendedor, que você pode, por exemplo, criar cupons e enviar para alguém, né? Bom, eu sugiro que você que começou uma loja na Shopee criar um cupom da loja, ou seja, para toda vez que alguém for lá na sua loja a primeira vez, tem um cupom. Então olha que bacana, o nome do cupom, você pode colocar aqui ó, cupom 1, esse nome não vai aparecer para os clientes. Depois o código do cupom, você coloca aqui um nome qualquer, né, para o seu cupom. E você pode colocar um período de uso desse cupom. Esse cupom vai aparecer logo na sua lojinha, bem no começo, tá? Aí isso vai ajudar a pessoa que entrar na sua lojinha a ter uma taxa de conversão talvez maior, né? A pessoa fala assim, opa, tem um cupom, vou comprar nessa loja aqui. Aí você pode aqui, ó, escolher o período de tempo, o tipo de recompensa, tá? Eu gosto de colocar a quantia fixa, né? Então, por exemplo, ó, eu gosto de dar R$5. O valor mínimo para a pessoa comprar tem que ser pelo menos aí uns 50 para compensar, né? E eu gosto de, no máximo, criar 100 cupons. Aí a gente pode exibir em todas as páginas. Ou então você pode clicar aqui para ser compartilhado apenas via um código. Então, por exemplo, se você quer dar esse cupom para alguma pessoa, selecione essa opção aqui. Ou então esse daqui vai exibir em toda a página da sua loja. Clicou aqui em confirmar, cupom ativado. Outra coisa que funciona muito bem, pessoal, são os afiliados do vendedor. Isso ajuda bastante. Então, se a sua conta tem essa opção habilitada, isso ajuda bastante, tá bom? Então, sugiro que você verifique se você tem essa opção liberada, ok? Depois disso, você tem aqui a opção do Shopee Ads. Shopee Ads é os anúncios da própria Shopee. E como é que funciona? Ó, você pode vir aqui ó, em criar novos anúncios, né? Aí você tem essas opções aqui, ó, promover meus produtos, promova meus novos produtos. Eu sugiro que você escolha essa opção aqui, ó. Como eu não tenho novos produtos cadastrados, você vai ter essa opção aqui, tá? Aí você vai clicar nela, que é semelhante a esse daqui, promover meus produtos. O promova minha loja só vai estar habilitado depois de algum tempo, tá? Aí você pode aqui, ó, adicionar os produtos. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, ó, alguns produtos, confirmar, aqui marcado, né? Aí eu gosto de selecionar essa opção aqui, ó, criar um grupo de anúncios para todos selecionados. Depois você pode definir um ROAS. O ROAS eu gosto de colocar um valor bem alto, como por exemplo aqui uns 40, tá? Que aí, por exemplo, o dinheiro vai demorar para ser gasto, isso ajuda bastante. Essa impulsão rápida a gente tira, tá? Por enquanto. Depois você pode colocar aqui um orçamento diário, por exemplo, eu vou colocar aqui R$20. Ele está dizendo que o mínimo é 30, né? E é R$3 por anúncio. Então, dependendo da quantidade de anúncios que você tiver, multiplica por 3. Cada anúncio custa R$3 o mínimo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10 produtos, tem que gastar R$30, né? No mínimo. Ok. Eu coloco sem data final e aqui, ó, eu coloco o nome do anúncio, por exemplo, teste anúncio. Esse nome não vai aparecer para ninguém. Clicou em publicar aqui embaixo. Voilá. É só esperar as vendas começarem a cair, ok? Essas são as técnicas de marketing, né, que você pode escolher ou pelo marketing gratuito ou pelo Shopee Ads, que vão te ajudar bastante a começar a vender aí na sua loja. Bom, pessoal, então são essas as dicas que eu queria passar para vocês nesse vídeo de como começar do zero para vender na Shopee. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Forte abraço e até a próxima!